Bom dia, bem-vindos à Introdução à Economia, aula 23. Isso quer dizer que a gente está chegando já na reta final. Fizemos semana passada o segundo controle, ainda falta um controle, eu vou deixar ele para o final. Vamos dar uma olhada no SIGA para saber exatamente aonde a gente está. É bom fazer isso de vez em quando. Está aqui o SIGA. Então, tivemos aqui esse controle de leitura, foi semana passada. Agora, tem uma coisa aqui que mudou. Esse tema todo aqui, equilíbrio de macro, déficit gêmeos, que inclusive, você vê que está errado, está repetido aqui. Esse tema aqui, eu mencionei isso já na aula passada, a gente tirou, esse semestre a gente resolveu tirar. Eu até vou mostrar e falar um pouquinho sobre a conclusão aqui. Eu estou com um monte de quero-queros aqui na minha janela e pior que nem adianta tentar assustar eles, porque eles são muito valentes, eles não vão embora. Mas daqui a pouco eles saem. Pronto, foram embora. Aí, eu vou até mostrar, mas a gente achou, a coordenação de introdução à economia achou que fosse muito... os cálculos, eu vou até mostrar os gráficos triplos, tem um gráfico triplo que envolve isso, e a gente achou que para a introdução à economia, a gente está reformulando aos poucos o programa, e tem algumas coisas que a gente tirou. Então, algumas coisas lá de números índices, e tirou isso aqui. Então, na verdade, a gente ganha esses 2 dias aqui, e o nosso tema hoje vai ser esse aqui. Vai ser desenvolvimento, capital humano, toda a parte aqui, e daí, as próximas 2 aulas, que seriam as últimas 2 aulas de matéria mesmo, seria a economia brasileira. A gente iria olhar, a gente vai olhar a economia brasileira especificamente, os vários temas que a gente viu ao longo da disciplina, mas vão aparecer especificamente para a história econômica brasileira, para a situação econômica brasileira. Então, é isso que a gente vai fazer. Aí, depois disso, vai haver uma revisão para a prova, que vai ser antes desse dia aqui, porque a gente vai vir aquelas 2 aulas ali, mas aí tem uma revisão para a prova, e aí, em algum momento, o controle. Uma vez que a gente acabar a matéria, daí faz o terceiro controle, daí eu decido depois exatamente o que vai ser, e aí tem a prova, depois prova alternativa para quem precisar, e pronto, aí acabamos. Então, vamos em frente. Deixa eu só... Aí vocês fizeram um controle, né? O controle foi sobre taxa de câmbio. Então, foi muito... Ele foi bem em cima do que a gente viu em sala de aula, inclusive, muitos dos exemplos que estavam no controle eram exemplos que estavam nos slides, só que com outros números, né? Então, a ideia de taxa de câmbio, calcular a taxa de câmbio real a partir de 2 valores da taxa de câmbio, e você sabendo a inflação dentro do país e no exterior, esse é um exemplo. Essa foi uma das perguntas. A outra pergunta foi essa ideia de você saber se o câmbio passa de 4,6 para 5, ele valorizou ou desvalorizou. Então, né, ele desvalorizou. A gente fala o câmbio desvalorizou, que a gente quer dizer o real desvalorizou. Você está tendo que pagar mais reais para o mesmo dólar, e isso, a gente fala assim, as exportações ficaram mais competitivas,
Porque o exportador brasileiro essencialmente é um vendedor de dólar. Ele exporta produtos do Brasil, soja, suco de laranja, sapatos, recebe dólares, aí ele vai no mercado de câmbio e vende os dólares. Então, é um vendedor de dólares. Então, ele está trocando dólares por reais. Se ele vai ganhar mais reais por dólar, então, se o real desvalorizou, isso é bom para ele. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Outra pergunta é sobre paridade de poder de compra, índice do Big Mac. Então, você sabia quanto que custava um sanduíche, um Big Mac no Brasil? Você sabia a taxa de câmbio? Então, você podia calcular, a ideia era você calcular a taxa de paridade de poder de câmbio. Então, você calcula, você sabe quanto custa no Brasil, você sabe quanto custa no exterior, você sabe a taxa de câmbio. Então, você só calcula quantos reais você precisaria para comprar nos Estados Unidos, quanto que precisa comprar no Brasil. Aí, com isso, você pode calcular qual seria a taxa de câmbio que você ficaria indiferente entre comprar no Brasil e no exterior. Essa taxa de câmbio PPP. A gente vai voltar a ver ela hoje, a gente vai ver ela em ação para comparar PIBs daqui a pouco. E aí, finalmente, teve uma pergunta sobre várias afirmações, e tinha que dizer qual que estava correta. As afirmações, três delas tinham alguma coisa errada, né? Por exemplo, você achar que é sempre bom ter um saldo positivo no balanço de pagamento, não é necessariamente verdade. Era meio que saber as definições do que são aquelas contas no balanço de pagamento, e aqui era correta, no final das contas, aquela ideia que o saldo do balanço de pagamentos o saldo de balanço de pagamentos está sempre zero, porque seja lá o saldo que der positivo ou negativo, depois aquilo ali vai ser equalizado através da conta de reservas internacionais. Então, tá bom. Então, deixa eu... A primeira coisa que eu quero fazer é voltar lá para os slides da aula passada. Professor, Pode falar. eu até queria perguntar para o senhor, teve aula na quarta-feira? Porque eu vi no YouTube uns vídeos referentes ao dia 6, que foi o dia que a gente estava fazendo controle, e aí eu percebi que tinha uma aula que, teoricamente, estava sendo dada no horário que a gente estava fazendo controle 2. Teve aula, me pareceu pouca gente. Eu não sei, você acha que algumas pessoas presumiram que no primeiro controle não teve aula, que esse também não teria aula. Mas eu não falei isso. É porque, tipo assim, a gente estava fazendo controle no horário da aula. A gente só tem um horário da aula para fazer o controle. Aí eu acho que por isso que a maioria presumiu que não teria aula, porque não tem outro horário para a gente fazer o controle. E por isso que eu estava perguntando para o senhor, tanto é que a maioria do conteúdo que caiu no controle foi dado na quarta-feira, enquanto a gente estava fazendo controle. Tá bom, tá bom. Eu não sabia disso, eu pensei que o controle tinha sido em outro horário. Tá bom, então houve uma falha de comunicação. Tá bom, tá. Então eu vou ter que ver como é que faz, mas obrigado por me avisar isso. É bem que estranhei que tinha pouca gente. Acho que foi falha de comunicação minha com a monitora. Então, a gente vai ter que... Eu vou ter que conversar com ela e ver, mas isso não é culpa de vocês, então vocês não podem ser prejudicados por isso. Vou, de repente, ver... a gente pode fazer... Eu vou ver como é que eu lido, mas alguma coisa assim como... Pode ter um outro controle para substituir esse. Quem fez esse, se quiser ficar com a nota, fica. Se não quiser, a gente faz outro de novo. Tá bom, professor, muito obrigado. Tá. Obrigado por me falar. Eu tenho que estranhar isso aí. Aí,
como for, daí não podem ser prejudicados, né? Se tiver um outro controle, a gente faz no horário alternativo, porque tem mais 2 controles, ou a gente pode fazer o... Não sei, eu não deixo não falar nada, porque senão, se eu falar, vocês vão dizer que eu já prometi desse jeito, mas a gente acha um jeito de lidar com isso. Em todo caso, aí, como foi dito, tem a aula que teve quarta-feira, então ela está disponível no YouTube. E se a gente fizer o controle, seria provavelmente sobre aquele mesmo tema. Tá? Eu aviso isso, eu aviso. Na próxima aula eu aviso. Como a gente está com muito tempo na disciplina, devido a essas 2 aulas que a gente está pulando, então a gente tem tempo para resolver isso. Professor? Pode falar. Então, essa aula que teve na quarta-feira, no horário do controle, foi a aula que falou sobre o assunto do controle? Foi. Esse que é o problema. Porque eu fiz o controle e aí gente, a gente não viu isso em aula. Estava bem perdida. Esse que é o problema. Foi justamente essa... Deixa eu... Essa parte aqui... Ah, não é isso aqui. Deixa eu achar aqui. Aí eu estava conversando, acho que foi com a Isadora, que eu entrei em contato com ela para falar sobre isso, porque eu tinha achado estranho que a gente estava tendo aula no mesmo horário do controle e tudo mais. Aí eu estava até conversando com ela sobre isso, para ver o que podia fazer. Eu vou resolver. O que eu imagino, provavelmente, a coisa a fazer, eu vou fazer, provavelmente, eu tenho que conversar com ela para acertar, mas eu fazer outro controle sobre o mesmo tema, e aí vocês fazem, e a aula já está lá. Então, vocês poderiam assistir aquela aula quando vocês tiverem tempo, e o controle ser parecido, né, sobre os mesmos temas. E aí, mas quem quiser, como foi dito, quem quiser, quem já... Às vezes vocês fizeram esforço sobre-humano e responderam tudo certo, mesmo sem ter tido aula, e aí quem tirou a nota, quiser ficar com a nota, não quiser fazer o segundo, não precisa fazer. É só mostrar que... Ah, não está aparecendo para vocês, espera aí. Eu acho que foi a partir daqui, assim, foi a próxima aula, a aula passada teve toda essa parte de taxa de câmbio fixo, arbitragem, regimes de câmbio. Aí, importante, isso aqui caiu, taxa de câmbio nominal e real, foi aquela primeira pergunta. E essa fórmula aqui que foi usada no controle. E paridade do poder de compra, teve uma pergunta sobre isso. Né, índice do Big Mac. Então, foi toda essa parte a aula passada. E a gente faz isso. Então não se preocupe, então, com isso. Até na próxima aula, na quarta-feira, eu anuncio como é que a gente faz e como a gente está com tempo. Daí a gente vai tirar uma aula e faz o segundo controle, e o terceiro controle fica lá para frente. E aí eu peço desculpas, obviamente, pela confusão. Eu devia ter me comunicado melhor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou continuar com a matéria. Essa parte aqui é a parte que eu estava falando que a gente tirou isso aqui. Isso aqui foi a coordenação resolveu tirar essa parte toda, que daria uma aula inteira. Inclusive, lá no programa está em 2 aulas. Tá? Deixa eu até ver uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Eles puseram 2 dias isso aqui, e apesar de terem tirado. Então, mas eu quero só mencionar isso aqui. Embora isso aqui não vai cair,
pelo menos não a parte do gráfico. Eu quero só mencionar, só porque isso aqui, a ideia é importante. É importante sempre ser o dia a dia, para você entender. É uma coisa que está sempre acontecendo na economia brasileira, está acontecendo agora, que é relação entre taxa de juros e taxa de câmbio. A gente já viu essas duas coisas. Deixa eu mostrar isso aqui. A gente bom, a gente já viu o mercado de câmbio e a gente chegou a ver em outra aula, só que foi relativamente rápido, que existe um mercado de crédito. O nome que a gente usa é um nome ruim, que é meio esquisito, é chamado fundos emprestáveis. Fundos emprestáveis. É dinheiro, capital. Você quer fazer um negócio, você é dono de uma fábrica, que você quer expandir, e você não tem o dinheiro, como é que se faz? Você vai para um banco, você vai para vários bancos, que nem quando você quer comprar comida, você vai para a feira, supermercado, você vê os preços, você escolhe e compra. Quem quer dinheiro emprestado também vai para o mercado, tem várias fontes, tem vários ofertantes disso, e aí você tem a taxa de juros. A taxa de juros é simplesmente o preço do capital, dos fundos emprestáveis. Então, quem oferece os fundos emprestáveis são os poupadores e quem demanda são todas as pessoas que precisam de crédito. Desde você, quando quer comprar um carro, uma fábrica que quer expandir, um investidor que quer comprar, quer especular, quer comprar alguma coisa. Então, oferta e demanda, a oferta igual demanda chega na taxa de juros. Aí a gente chama assim, essa é a taxa de juros de mercado. É a taxa de juros que está surgindo da oferta e demanda de crédito. E a gente mencionou também na aula passada, às vezes as pessoas falam assim, jornais falam e as pessoas falam, o Banco Central aumentou as taxas de juros. Aí parece esquisito. Como que o Banco Central aumentou as taxas de juros? A taxa de juros não é o resultado da interação de oferta e demanda? E é que nem o preço de cenouras, as pessoas vendendo e comprando cenouras, surge o preço de cenouras, mas o Banco Central ele tem mecanismos para afetar isso. Ele não decide, ele não simplesmente chega e diz assim, eu quero que a taxa de juros aumente, faça com que isso aconteça. E aí acontece. Ou passa uma lei. A lei é que a taxa de juros vai ser 10,5. Então, ele não faz isso. O que ele faz é ele mesmo empresta dinheiro. O banco, como o Banco Central tem muitos recursos, ele mesmo pode emprestar dinheiro e ele também toma dinheiro emprestado. O governo chega assim, como é que o governo toma dinheiro emprestado? Ele lança um título, Tesouro Direto, qualquer outro título, e diz assim, ó, você empresta para mim, governo, para cada 10 mil, né, para cada 100 reais que você emprestar, vou pagar uma taxa de juros. Aí, se ele oferece uma taxa de juros maior que a do mercado, aí ninguém mais vai pegar dinheiro emprestado, ninguém mais vai depositar dinheiro nos bancos, porque diz, por que eu vou comprar CDBs de banco, outros papéis de banco, estão pagando 9 se o governo me paga 10. Aí os que os bancos fazem, que eles precisam captar, eles precisam ter esses recursos para emprestar, e o banco diz, se o governo aumenta a taxa de juros, se o Banco Central aumenta a taxa de juros, os bancos também aumentam. Eles seguem. Então, efetivamente, o governo está aumentando a taxa de juros, ou reduzindo a taxa de juros, mas é através desse mecanismo. Ele compra e vende também. Então, no fundo, é oferta e demanda. Só que o governo é um grande participante ali. Então, o que essa parte é só daí juntar essas duas coisas. A gente viu que tem o mercado de crédito, que determina a taxa de juros, e tem o mercado de câmbio, que é oferta e venda de divisas, exportadores, importadores, quem tem capital, quem quer comprar capital não, divisas. Ali está determinando a taxa de câmbio e tem a taxa de juros. O que essas duas coisas têm a ver uma com a outra? Obviamente as duas são de economia, mas elas são intimamente ligadas. Esse que é o ponto dessa parte aqui que a gente tirou. Então, eu quero mostrar aqui.
isso aqui é o que vocês deram sorte, não vão precisar fazer. A gente acabou achando que são os gráficos relativamente complexos, e a experiência aqui era que seria um pouquinho já avançado demais para uma introdução à economia. Então, quem seguir fazendo outras disciplinas em economia, você viria esse tipo em macroeconomia. Você teria uma aula de macroeconomia e economia internacional. Lá você viria essas coisas, talvez terceiro ou quarto semestre, alguma coisa assim. Mas, então, aqui eu só quero mostrar isso aqui. Como é que é? Deixa eu admitir quem está chegando aqui. Funciona assim. Você tem a taxa de juros sendo determinadas em um mercado. Esse gráfico aqui, ele só reflete, não faz nada realmente, ele só reflete a taxa de juros nova aqui para esse mercado aqui, e aqui tem a taxa de câmbio sendo determinada. E está tudo interligado, então mudança em um afeta a mudança de outro. Em vez de falar pelo gráfico, que eu quero falar intuitivamente, com palavras assim, que vocês vão ver que quando se fala assim, é bem mais fácil de entender do que isso aqui. Então, suponha, como de fato aconteceu no Brasil recentemente, que o governo aumenta a taxa de juros, né? Então, os juros no Brasil cresceu bastante. Por que os juros cresceu? Os juros é lá determinado oferta e demanda, mas em parte o governo aumentou os juros. De novo, como que ele aumentou os juros? Não é um botão vermelho que ele apertou. Ele falou assim: eu, governo, eu estou pagando mais. Eu estou pagando 0,5% a mais, ou 1% a mais, para vocês emprestarem dinheiro para mim. Quem quiser emprestar dinheiro para o governo brasileiro pode fazer isso. Então, os juros aumentou. Por que o governo fez isso? Provavelmente porque a inflação está subindo. Um dos principais instrumentos que o governo tem é aumentar os juros, justamente que daí muita gente empresta dinheiro para o governo, e esse dinheiro não está em circulação, não está comprando bens. Tá? Então, a demanda pelos bens cai e os preços dos bens caem. É um instrumento que o governo tem, que ele usa, é muito efetivo para reduzir a inflação, funciona, uma queda de 0,25% dos juros já tem esse efeito, mas é um instrumento bruto, doloroso, porque quando fala assim, o governo aumenta os juros e esse dinheiro sai de circulação, vai para os títulos do governo, isso quer dizer que a economia vai estar vendendo menos, está empregando menos, as lojas estão ganhando menos, tem menos emprego. Então, é necessário fazer, às vezes. Governos, muitas vezes, evitam de fazer isso, especialmente antes de eleições, porque não é popular, quando não tem emprego, quando tem falências, quando a economia não está aquecida, não é bom para quem está no poder, em termos de popularidade, mas é preciso fazer, e o governo fez. Então, o juros está mais alto no Brasil. Aí, o que acontece? Como é que isso vai afetar o dólar? Bom, com os juros mais altos no Brasil, e os juros brasileiros já é um dos juros mais altos do mundo, então muita gente nos outros países, nos Estados Unidos, na China, na Bélgica, na Rússia, que tem poupanças lá, e eles estão procurando investimentos. Um chinês está poupando, um poupador nos Estados Unidos poupando, ele está procurando onde aplicar o dinheiro. Será que ele vai aplicar dinheiro em títulos do governo norte-americano, em títulos de bancos franceses? Aí eles olham, opa, lá no Brasil o juros está bem mais alto. Os juros aqui, na Europa está baixo, nos Estados Unidos está baixo, já vou ganhar pouco, vou deixar de consumir durante 5 anos e vou ganhar pouco, vou investir no Brasil. Então, muito desse capital daí vem para o Brasil, né? Aí que vai afetar o mercado de câmbio. Quando esse capital chega no Brasil, daí isso seria esse gráfico aqui de baixo, a gente não vai se preocupar com o mecanismo dele, mas esse dinheiro entra no Brasil, só que o governo brasileiro não aceita dólar, não aceita euros. Ele está vendendo os títulos do governo, você vai lá, é muito fácil hoje em dia no Tesouro Direto, o juros está alto, inclusive é uma boa coisa para fazer, com suas poupanças. Aí esse dinheiro vem e ele diz, poxa, eu preciso trocar por reais. Aí ele vai e troca por reais no mercado de câmbio, no Banco Central, nos bancos brasileiros, e daí pega esses reais e compra os títulos do governo brasileiro. E aí segura aquilo ali
ganha juros em cima, quando acabar o prazo, 5 anos, depois 6 anos, 1 ano, 2 anos, daí eles recebem de volta o dinheiro com juros. Só que essa entrada massiva, de repente, se sobe os juros no Brasil, porque o governo quer combater a inflação, entre esses capitais estrangeiros, o que ele vai fazer? A oferta de dólar aumentou de repente. De repente tem bilhões de dólares entrando no Brasil, e então a oferta aumentou. Se a oferta de dólares aumenta, o dólar fica mais barato. Que nem se a oferta de cebolas aumenta, o preço da cebola cai. Então, a gente chama isso de valorizou real. Então, você vê, os juros afetou a taxa de câmbio. Os juros está afetando a taxa de câmbio. E isso aconteceu, né? A gente viu, se você acompanhou nos últimos 3 semanas, no começo do ano, o dólar estava ameaçando chegar a R$6 por dólar, né? Chegou a R$5,80 por dólar. E aí, de repente, caiu para 4,76 hoje. De repente, caiu. O que fez isso? Foi o juros, foi muita entrada de dólar. Não é só isso, claro, a economia sempre tem muitas coisas acontecendo. Outra coisa que aconteceu o Brasil é um grande exportador de alimentos, de soja, de algodão, carnes de todos os tipos, e grãos e coisas assim. E o preço dessas coisas com a guerra na Ucrânia, porque a Ucrânia é um grande produtor e a incerteza toda, subiu fortemente. Então, os exportadores brasileiros estão ganhando muito dólar, eles também estão ofertando o dólar, eles também estão vendendo o dólar. O Cássio fez um comentário aqui. Sim, não só juros, mas a guerra. Então, essa é a terceira coisa. Então, uma coisa é os juros, que teve esse efeito. A segunda coisa é a exportação brasileira, especialmente exportação de alimentos e commodities. Embora o preço do petróleo tenha subido, mas acho que tem essas coisas, as commodities, especialmente agrícolas, e o que o Cássio está falando é um pouco a ver expectativas. Né? Expectativas, era de incerteza, será que vai ser guerra mundial, será que tem eleição vindo aí, também dá muitas expectativas de insegurança, instabilidade, então muita gente resolve bom, se bem que esse tipo de expectativa iria na outra direção, na verdade. Não, na verdade, eu estou confundindo. As expectativas com a guerra geralmente fariam as pessoas comprarem dólar. Então, iria valorizar o real. Então, no fundo, daí tem todas essas coisas acontecendo. Em termos líquido, é isso que a gente está observando. Houve uma grande desvalorização, houve aumento dos juros, houve uma grande desvalorização, e assim que esses dois mercados são ligados uns aos outros. Você vê que a gente mostrava 3 situações diferentes. Isso aqui realmente é um pouco avançado para a introdução à economia. Ainda tinha umas premissas meio estranhas aqui, de que a oferta de dólares é perfeitamente inelástica, um pouco difícil de entender. Mas prestem atenção quando vocês verem jornais, verem as cabeças falantes falando sobre economia, você vai ver, é muito frequente essa noção de mencionar taxa de câmbio e taxa de juros no mesmo assunto, porque as duas coisas são intimamente interligadas. Tá. Então, vamos lá, vamos para o próximo tema, que é essencialmente nosso penúltimo tema na disciplina, que é desenvolvimento econômico. Então, só para quem entrou um pouco mais tarde hoje, deixa eu só esclarecer um problema que houve de novo. O controle de leitura da aula passada houve um problema de comunicação. Ele foi oferecido durante a aula, teve aula na semana passada, e o tema da aula foi o que caiu no controle. Eu imaginava que o controle ia ser à tarde. Então, eu vou resolver isso, e vai ter uma oportunidade de
A gente vai ver uma forma de resolver esse problema, provavelmente refazendo o controle de leitura para quem quiser refazer. Mas eu aviso oficialmente na quarta-feira. Em todo caso, a aula passada está disponível lá. Se você não viu porque estava fazendo o controle, daí está no YouTube, dá uma olhada ali, que o próximo controle para a gente vai ser em cima daquilo também. Bom, qual que é o tema aqui? O tema aqui é desenvolvimento econômico. A gente quer falar sobre desigualdade social, indicadores sociais e daí alguns tópicos na economia brasileira sobre isso. E a próxima aula, daí a gente vai acabar, que vai ver, começar aqui, mas daí o próximo assunto vai ser economia brasileira especificamente, porque tem acontecido, é um voo sobre toda a economia brasileira dos últimos, sei lá, 80 anos, só pegando alguns assuntos gerais e aplicando o que a gente viu ao longo do curso. Então, muita gente sempre tem essa crítica, esses economistas, eles só lidam com coisas materiais e dinheiro, o que aconteceu com pobreza, com desigualdade. Não é verdade isso. Uma das coisas mais estudadas em economia é desenvolvimento econômico, é pobreza, é desigualdade. Isso é um dos temas quentes que existe em economia. Então, vamos ver um pouco dessas abordagens aqui. Então, voltou a passarinha chata ali. Bom, a gente quer falar sobre desenvolvimento econômico e desigualdade social. Então, a gente viu já um jeito de medir a economia, um jeito de quantificar o estado da economia, que é produto interno bruto. E todas as outras medidas associadas com crescimento econômico, de medir investimento, de medir gastos de governo, consumo, esse tipo de coisa, todas elas fazem parte do PIB. Então, se diz, poxa, então a gente já fez isso, por que a gente vai estudar de novo o desenvolvimento econômico? O que a gente estudou não foi desenvolvimento econômico, foi crescimento econômico. Então, eles são parecidos, mas não são idênticos. Então, crescimento econômico, a gente olhava o PIB e a evolução do PIB ao longo do tempo. Ao longo do tempo, em prazo de décadas, e ver como é que se esse crescimento está acontecendo. E ao fazer isso, acho que talvez seja por isso que muitas pessoas ficam criticando a economia. Os economistas só querem saber lá do PIB. Sim, quando você está falando de crescimento econômico, esse é o tema. Mas desenvolvimento econômico, você está querendo olhar a qualidade do crescimento. Olhar dentro desse crescimento o que está acontecendo com outras variáveis. Então, que outras variáveis? Esses são esses desideratos. Desiderato é assim, coisas que você gostaria, que você desejaria, qualidades que você desejaria que o crescimento tivesse. Então, distribuição mais ou menos equitativa, né? Você gostaria de igualdade, participação ampla nos benefícios do crescimento, mais ou menos a mesma coisa, qualidade de vida boa, felicidade, toda saúde, todas esse tipo de variável, exatamente quais, porque todas essas coisas têm trade-offs às vezes, né? E trade-offs com crescimento. Então, aí depende da pessoa, cada pessoa vai ter uma opinião de qual que seria a melhor forma do desenvolvimento econômico, mas a gente gostaria de levar em conta essas coisas. Então, essa que é a diferença, essa distinção entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Crescimento econômico a gente já viu, vamos ver agora desenvolvimento econômico, em particular, como é que a gente pode medir essas outras coisas? Como é que a gente quantifica? A gente já viu o crescimento econômico quantifica com PIB. A gente viu 3 óticas pelas quais a gente pode medir o PIB, mas agora desenvolvimento econômico. Então, aqui a gente só vai ver algumas, né? Em toda a economia só tem tempo de ver algumas, mas tem coisas bem mais avançadas. A gente vai ver o índice de Gini, índice de desenvolvimento humano. Esse índice de desenvolvimento BM é um negócio que eu criei. Então, isso aqui não cai, mas
Vou mostrar porque é só uma curiosidade. E daí a gente quer ver qual a relação desses índices e o PIB. Qual é a relação entre desigualdade e o PIB? Bom, vamos olhar primeiro aqui alguns desses índices. Então, tem PIB per capita, tem PIB per capita PPC. Qual é a diferença entre eles e quando que usa um, quando que usa outro? Bom, então eu peguei aqui primeiro, peguei só os primeiros 12 países, eu fui lá, tem vários lugares, o FMI, no site deles, eles têm dados disso, o Banco Mundial tem, vários institutos de pesquisa, no IPEA Data, consolida todas essas fontes diferentes. É muito fácil, Wikipedia, tem até a CIA, eles têm um negócio independente estatístico, eles têm dados, tá? Então, muita gente calcula esse tipo de coisa. Esse aqui já é um pouco velho, a gente podia até... É muito fácil achar na internet, mas recente, mas só uma ideia aqui. Esse é o PIB total, então. É o PIB total. É o valor, isso aqui é o estoque. É o estoque de riqueza que existe em um país. Então, a gente viu, quando a gente estudou crescimento econômico, como é que calcula o PIB anual, a riqueza que é gerada em um ano no país. E aí, imagine todo ano você está adicionando aquele PIB anual, está adicionando. Então, tem um estoque, tem mais fazendas, tem mais fábricas, tem mais apartamentos, tem mais pessoas, várias formas de riqueza que foram produzidas a cada ano, menos o que depreciou, porque muitas dessas coisas são consumidas ou são depreciadas ou deixam de existir. E o que sobra lá, então, é esse estoque. O PIB, geralmente a gente espera que o PIB vai crescendo, os países tendem a ir crescendo, e aqui você pode comparar diversos países. Então, os Estados Unidos, de longe, é o país que tem maior PIB, a China em segundo lugar, e a China está crescendo rapidamente, mas... então, deixa eu ver, vamos dar uma olhada, isso aqui é interessante de ver. É porque vamos ver qual que é a distância entre o PIB da China e dos Estados Unidos. Lembra, a China tem mais de 1 bilhão de pessoas, os Estados Unidos tem 300 milhões de pessoas. PIB não tem nada a ver com população. Depois a gente vai fazer PIB per capita, aí você vai ver que o dos Estados Unidos o da China é próximo do Brasil, PIB per capita. Mas vamos dar uma olhada essa coisa interessante, essa ideia de olhar o... Onde é que está aqui? O PIB chinês e o PIB... Vou pegar uma barra aqui. Então, deixa eu botar em inglês, que geralmente tem mais fonte disso. Tem aqui um monte de gráficos, acho que às vezes pode... Tá, mas esse é o PPP, isso é outra coisa que a gente vai ver depois. Deixa eu ver aqui. Aqui tem um gráfico. Como é que é isso? Deixa eu diminuir aqui para caber na tela. Não estou entendendo o que eu tenho que fazer para esse gráfico funcionar. Deve ter um botão de Go aqui. Tá, esse é o crescimento do PIB, não é o que a gente quer. A gente quer o PIB.
Deixa eu ir lá no Our World in Data, que é mais melhor. Esse é o site que você sempre vê, os jornalistas usam muito, sempre vê, depois de Covid aqui, vamos ver aqui. GDP. PIB per capita. O interesse geralmente é crescimento, por isso o PIB per capita não é isso que a gente quer. Aqui. Vamos achar o chart. Vamos botar nos countries aqui. Vamos botar China. Vou botar Brasil, curiosidade. E tira esses que estavam, Estados Unidos. Então está aqui. Isso é bem interessante. Desde 1960 até hoje, esse é o PIB total. Então, os Estados Unidos tem um PIB bem maior, tem 18 trilhões de dólares. Isso tudo, isso aqui é importante, para inflação constante. Então, o PIB ajustado para a inflação, medido em dólares. Então, isso quer dizer que é comparável. Você pode comparar esse valor aqui, é bem mais alto que esse valor aqui, e tudo isso é real, é crescimento real. Então, o PIB nos Estados Unidos, bem mais alto que o PIB da China ainda, mas você vê que a China teve esse crescimento nos últimos 30 anos, 20, 30 anos, muito forte, isso aqui indica que a China iria alcançar os Estados Unidos em algum momento. E o Brasil era, durante muito tempo, um PIB maior do que a China sempre foi um país muito pobre, né, especialmente esse período comunista aqui, e o Brasil cresceu pouco aqui, o PIB total da China. Então, isso é PIB total, naquele nosso gráfico. Mas o interesse em PIB, existe interesse em saber PIB total, mas a gente vai querer refinar isso. O que a gente vai fazer? Vamos olhar PIB per capita e vamos olhar PIB PPP. Então, vocês não viram a aula passada, mas a aula passada a gente conversou sobre essa ideia de paridade de poder de compra, que é uma taxa de câmbio que ela ajusta ajusta o valor do câmbio nos outros países. Deixa eu dizer o que é isso um pouco, já que muitos de vocês não chegaram a ver a outra aula. Suponha que você vai comprar um produto, ele tem a venda no Brasil e tem esse mesmo produto. Tá, depois eu já vou explicar. Tem um produto à venda no Brasil. Diga um Big Mac, porque esse é o exemplo que a gente usa. O Big Mac à venda no Brasil, e tem um Big Mac no Brasil, e tem um Big Mac nos Estados Unidos, à venda nos Estados Unidos. E você pode comprar direto, suponha que ele custa... Deixa eu pegar o exemplo que teve. Bom, não vou botar números. Pode comprar no Brasil, custa uma certa quantidade de reais, ou você pode comprar nos Estados Unidos, mas aí você precisaria pegar seus reais, trocar por dólar e comprar nos Estados Unidos. E suponha que o Big Mac aparece imediatamente. Não tem trânsito e transporte e essas coisas, ele aparece automaticamente. Então, é o mesmo bem, você não liga de comer um ou outro, são exatamente iguais. Aí, qual que você vai preferir? Bom, depende da taxa de câmbio.
Se a taxa de câmbio for tal que é mais barato você comprar os dólares com seu dinheiro, com seus reais, e comprar o Big Mac, então seria melhor fazer assim. Se for mais barato comprar em reais do que comprar os dólares, você faria assim. Tá, essa é a taxa de câmbio verdadeira. Mas você podia fazer a tal pergunta: não existe uma taxa de câmbio que talvez não seja verdadeira, que tornaria você indiferente? Ou você compra direto com seus reais o Big Mac e dá um certo valor em reais, ou você pega seus reais, compra os dólares, compra o sanduíche nos Estados Unidos, mas essa quantidade de reais para comprar os dólares é exatamente a quantidade que você precisou para comprar no Brasil. Então, a gente chama esse câmbio o câmbio de paridade de poder de compra, da paridade de poder de compra. E acaba que, quando você vai fazer esse tipo de comparação que a gente está fazendo, olhando Estados Unidos, China, Brasil, comparando países, ranking, Noruega, e ao longo do tempo, esses números que aparecem aí, eles não refletem muito bem a qualidade de vida das pessoas, porque às vezes o PIB é menor, mas os produtos são mais baratos. Então, um jeito de igualizar e fazer, de poder tornar essa comparação mais precisa, dela ser mais informativa do que está lá, do que está realmente medindo, da qualidade de vida das pessoas, é usar. Primeiro, você pega esses dados de PIB, mas aqui você tem que transformar em dólar, né? O dos Estados Unidos já está em dólar, mas aqui eles pegaram o PIB da China, que foi medido em moeda chinesa, e transformaram em dólares para colocar aqui. Porque aqui está em dólar. O Brasil também, eles calcularam o PIB, a gente calcula o PIB do Brasil todo ano em reais, e aí a gente sabe o PIB do Brasil total em reais, mas para fazer esse gráfico, você não pode comparar reais com dólares, tem que transformar o PIB em Brasil em reais em dólar. E aí usa a taxa de câmbio efetiva, real. Só que o que você poderia fazer, em vez de usar essa taxa de câmbio real, o que aconteceu, você usaria a taxa de câmbio PPP. Então, calcula a taxa de câmbio PPP, e aí a comparação fica um pouquinho melhor. A gente vai vamos pedir para eles mostrarem para a gente aqui, a gente ver se muda muita coisa. Teve uma pergunta, antes de fazer isso, teve uma pergunta aqui sobre o que aconteceu com a China aqui, né? Então, esse crescimento muito grande aqui, a China era muito pobre, esse aqui foi o experimento comunista da China, Mao Tse-tung e toda aquela coisa, não funcionou, né? Não funcionou, e eventualmente a China se abriu para o mercado. Deng Xiaoping, o presidente, abandonou, continua sendo uma ditadura, né, muito dura, que nem era antes e continuou, só que eles abraçaram economias de mercado, capitalismo de mercado, mesmo com uma forte intervenção estatal. E aí, muito desse crescimento aqui é simplesmente um crescimento de aumento de produtividade. A China é um país com 1 bilhão de pessoas, muita gente na agricultura, então esse crescimento inicial é muito de você tirar a gente da agricultura e botar na indústria. E então essas pessoas estão produzindo muito mais riqueza do que está. Tem uma parcela significativa da população que está produzindo mais do que estava antes, está muito mais produtiva. Então isso gera muito desse crescimento aqui. Além disso, por ser uma ditadura, né, muito mão de ferro, você pode obrigar as pessoas a fazer esse tipo de coisa. Então, esse crescimento inicial ganha também com essa força. Você não tem que respeitar direitos humanos, não tem que respeitar meio ambiente, não tem que respeitar igualdade e dissidência, imprensa livre, esse tipo de coisa. No começo, isso facilita o crescimento. A questão é, e aí tem um debate grande, se esse tipo de crescimento pode continuar. Porque a China já é um país de renda média, não é mais um país pobre. Então, o tipo de crescimento que a China vai ter que fazer agora é um investimento, não é tirar gente da agricultura e trazer para os setores mais produtivos. Isso já foi feito. Bom, talvez ainda tenha um pouco mais a fazer, mas agora o crescimento vai depender de inovação. Você tem que fazer inovação e uma opinião, eu compartilho dela, é que para esse tipo de crescimento, uma ditadura não é boa. Ele não tem vantagens
porque você não pode obrigar as pessoas a serem inovativas. Você pode obrigar as pessoas a saírem da agricultura, ir para um lugar, para o outro, trabalhar o dia inteiro e poupar muito, esse tipo de coisa você pode obrigar. Mas obrigar a ser inovador e criativo é muito mais difícil. Bom, vamos ver esses 3 países aqui. Vamos achar o PPP. PIB per capita. Bom, eu não sei. Bom, vamos fazer o PIB per capita primeiro e depois a gente vê o PIB per capita PPP. Vou botar aqui. Tirar os países aqui. É Brasil. China. Estados Unidos. Agora, o que aconteceu aqui agora é PIB divididos pela população. É muito mais, é uma medida muito mais reveladora, né? Você saber o total de riqueza no país é uma coisa, mas qual que seria a fatia de cada pessoa, supondo que cada um tivesse direito a um pedaço igual que os outros. Então, aí a China, porque a China tem 1 bilhão de pessoas, então você vê que é só recentemente, só nos últimos 2016, né, 2017, que a China está com PIB per capita maior do que o Brasil. Isso surpreende muita gente, que você vê China na televisão, na internet, os prédios, os trens modernos, China, mas aquilo é um pedaço muito pequeno da China. Então, e os Estados Unidos, um PIB per capita de uns $60.000 por pessoa. Isso aqui tudo comparável, né? Measured in constant dollars. Então, está controlado pela inflação. E mais, mesmo a China hoje, o que o Brasil teve uma queda muito grande desde 2014. Muito grande não, mas o Brasil tem caído a renda per capita. Então, o Brasil o que a China tem hoje, o Brasil já teve esse PIB per capita. Bom, essa é uma comparação, mas aí tem aquela coisa que eu falei para vocês, de, puxa, mas a gente calcula o PIB per capita brasileiro em reais, depois a gente transforma em dólares para poder fazer esse gráfico aqui. Mas qual taxa de câmbio a gente usou? Aqui a gente usou a taxa de câmbio que tá lá, que está acontecendo. Por exemplo, hoje 4,67, 4,76, eu acho. 4,76, mais ou menos. Deve estar mudando à medida que a gente conversa. Mas uma outra opção seria usar a taxa de câmbio PPP, a taxa de câmbio que torna riqueza comparável. Essa ideia de que se eu tenho $100 nos Estados Unidos, o que isso me compra de satisfazer minhas necessidades? Se eu tenho os mesmos $100 no Brasil, o equivalente em reais, o que isso me satisfaz das minhas necessidades? Então, bom, depende da taxa de câmbio que eu transformar esses $100 em reais. E a pergunta é, qual seria a taxa de câmbio que me daria a mesma satisfação das minhas necessidades para esses $100 no Brasil, como eu teria nos Estados Unidos? Então, aqui está Então, vamos aqui, GDP per capita, controlado pela inflação e ajustado pelo PPP. Então, é isso que eu quero. Deixa eu ver. Mas acho que vai fazer uma comparação aqui. Bom, deixa eu ir lá, vamos ver. Não é esse que eu quero. Espera aí, deixa eu achar aqui. Per capita.
Não estou vendo onde é que ele teria isso aqui. Deixa eu ver aqui. Eu estou nesse. Bom, deixa eu tentar botar aqui. GDP, PIB. Bom, eu não estou achando aqui o PPP, mas vamos ver aquele que estava antes, que é uma comparação. Tá, então, eu não estou achando, mas tudo bem. Vamos ver aqui nos slides que eu tenho uma tabela lá. Está errado. Então, está aqui. A gente já viu o PIB. Esse aqui. Esse é o PIB, esse é o PIB per capita. Se você pegar o PIB per capita, muda. Os Estados Unidos está em 13º lugar. Os países que estão acima têm algumas anomalias, por exemplo, Luxemburgo, mas Luxemburgo é um paísinho muito pequeno, uma cidade-estado, na verdade, cheio de bancos onde milionários vão lá porque lá eles não pagam imposto. Então, isso aqui não é muito real. Noruega, sim. Noruega tem um PIB bem alto, né? Quase que o dobro dos Estados Unidos, pelo menos 2008, esses dados aqui estão meio velhos. E Catar tem um PIB per capita muito alto porque eles têm petróleo. Tem países à base de petróleo, isso aqui também não conta. Isso não está refletindo realmente uma qualidade de vida muito grande. Aí Suíça, Dinamarca, Estados Unidos. Aí eu pulei aqui. Você vê que aqui eu estou pulando só porque eu queria um pouquinho mais de diversidade. E botei os BRICS aqui. Nessa época aqui, Brasil ainda acima da China. Depende de quando que você mede, a China subindo muito rápido, e China, e Índia também. Índia bem abaixo do Brasil. Índia também tem 1 bilhão de pessoas, tem uma parte moderna da Índia, mas tem 1 bilhão de pessoas. Então, PIB per capita, o denominador é muito grande, isso cai. Aí, aqui que está a ideia do paridade de poder de compra. Então, esses anos são anos mais antigos, então, deixa eu atualizar isso. Mas veja só, o PIB per capita do Brasil em 2004 era... esses anos foram escolhidos por uma razão específica, vocês vão ver aqui que é. Em 2004, 3.665 dólares. Então, esse é um nível de renda média, um país, não é um país pobre, mas também não é um país rico. E aí, 2 anos depois, não, 3 anos depois, 2004 para 2007, o PIB do Brasil, em dólar, subiu, quase que dobrou. Praticamente dobrou. Então, você diz, poxa, mas o que houve? Em 3 anos, o país enriqueceu tanto assim? Será que é isso mesmo? Essa é a conclusão a se tirar desses dados? E, na verdade,
Na verdade, não. Porque se você olhar a preços reais, quero voltaram aqui. Bom, em termos reais, o aumento do PIB não foi tão grande. Isso aqui não é isso aqui é muito efeito do câmbio, que houve uma grande valorização do real. Então, não é o Brasil que tem mais produtos, mais serviços, mais coisas que vão atender às necessidades das pessoas, foi que houve uma variação no câmbio. E como a gente mede primeiro em reais, depois transforma em dólar, para fazer as comparações, o que mudou aqui não foi o que a gente está medindo, mas sim a régua que a gente está usando. Eu acho que vou ter que fechar a janela aqui, porque está uma sinfonia aqui. Ok. Então, como é que a gente lida com esse problema? Você vê que a conclusão não é correta de dizer entre 2004 e 2007 dobrou a renda, o PIB per capita brasileiro. Vamos usar uma outra medida que seja imune a essas variações. Então, a ideia aqui é usar o PIB-PPP, e se você fizer isso, daí o resultado é esse aqui. Né? O aumento, na verdade, não foi 100%, não foi um dobro, o aumento foi só de 8,7%. É para isso que serve a taxa de câmbio PPP. Então, aqui, você vê, isso aqui é o PIB per capita, é a mesma que essa tabela anterior aqui, só que agora ajustado pelo PPC, paridade de poder de compra. Isso aqui não mudou muita coisa, nesse caso aqui não mudou muita coisa. Deixa eu ver. Catar estava em terceiro, agora está em primeiro. Mudou um pouquinho aqui. Singapura subiu, não estava em lugar nenhum aqui, entre os que eu coloquei. E agora subiu. O Brasil estava em 63, continua em 63. Rússia estava em 52. Continua. Então, nesse exemplo aqui, não fez grande diferença, mas pode fazer grande diferença, como o caso do Brasil entre 2004 e 2007. Então, o correto... Então, se tiver uma discussão com alguém um dia, a pessoa está falando, olha, tal país cresceu muito, olha o que aconteceu com o PIB per capita, olha, o outro sempre pode chegar e falar, sim, mas como é que ficaria isso medido pela paridade de poder de compra? Que é a comparação correta a se fazer. E muitos jornalistas não sabem disso, erram isso, e às vezes, especialmente quando estão atentando para grandes crescimentos ou grandes quedas, muitas vezes, em curto espaço de tempo, muitas vezes o que fez isso foi exatamente variação do câmbio. Então, PPC seria recomendado. Bom, então, é isso. Então, aí, isso foi o primeiro ponto. O segundo ponto, eu só vou introduzir ele, daí a gente para, a ideia de medir desigualdade. Como é que a gente mede desigualdade? Claramente, você dizer que o PIB de um país é grande, é bom que ele seja grande, que ele cresceu, mas fica, né, esse número é uma caixa preta das condições de vida naquele país. Então, o país pode crescer muito, como o exemplo que eu dei, uma ditadura, por exemplo, pode crescer muito, ou um país como o Brasil pode crescer muito, teve épocas de crescimento, época do milagre brasileiro, de 1969 a 74 também, durante uma ditadura, teve um grande crescimento, mas a qualidade daquele crescimento em outras dimensões, como a desigualdade, pode ser pior. Então,
um dos temas, uma dessas dimensões que a gente quer levar em conta é a desigualdade. E aí, como é que mede desigualdade? Existem várias formas, a gente vai ver só umas 2 ou 3, mas a principal é esse índice de Gini. O Gini é o nome do estatístico que inventou isso aí, eu acho que. Então, o índice de Gini é um índice entre 0 e 1, e o mais próximo de 1 que você está, o mais desigual que o país é. Então, usam muito isso em jornais para comparar países, para comparar o mesmo país em 2 pontos do tempo. A gente vai ver que o Brasil sempre é um dos campeões de desigualdade. Infelizmente, esse é um dos grandes problemas da economia brasileira até hoje. Apesar de uma melhora significativa nos últimos 20 anos, mas a gente vai ver isso depois, as causas disso, quando a gente for ver nas próximas aulas de economia brasileira especificamente. Então, a gente quer uma medida. Então, qualquer distribuição estatística tem 2 dimensões. Na verdade, tem muito mais que 2 dimensões, momentos que chamam, mas tem 2 que a gente costuma, que são importantes levar em conta em qualquer análise. A primeira é posição. Onde é que está essa distribuição? A distribuição dá para você uma informação sobre como que se distribui, nesse caso, renda. Quantos pobres tem, quantas pessoas de renda média tem, quantos ricos, quantos muito ricos, quantos extremamente pobres. Então, dá uma distribuição. E essa distribuição, ela tem um centro, né? Uma média, uma mediana, uma moda. É um número que resume aonde que está localizado o centro de massa daquela distribuição. E geralmente é isso que a gente quer saber. Quando a gente fala do PIB, a gente fala, o PIB é tanto, o PIB per capita é tanto, a gente está dizendo ele é maior ou menor. Mas, além disso, a gente gostaria de saber qual que é a dispersão, qual que é a distribuição. Tá bom, o PIB per capita do Brasil pode ser $10.000, mas isso quer dizer o quê? Que todo mundo está recebendo $10.000 por ano, ou se tem alguns recebendo muito mais e alguns recebendo muito menos, mas, na média, é $10.000. Então, qual que é a dispersão disso? Tá. Então, quando você fala assim de renda per capita, a posição, quando ele diz o PIB per capita do Brasil subiu. Isso é bom, isso sugere assim a economia está mais eficiente, está mais produtiva. Então, a gente quer saber sobre a média, mas a gente quer saber também sobre a dispersão, se dizer, o PIB per capita do Brasil aumentou, mas ele se tornou mais desigual. Tem um desvio padrão, uma variância maior. E então a gente quer as 2 coisas. O bem-estar social depende das 2 coisas. Por isso que é importante, quando você trata de uma análise desse tipo de variável, você quer saber sobre a posição e quer saber também sobre a dispersão. Então, o coeficiente de Gini, ele varia entre 0 e 1. A gente vai ver exatamente como é que calcula. Quanto mais próximo de 0, mais igual a distribuição de renda. Quanto mais próximo de 1, mais desigual. Deixa eu... Em vez de ver o cálculo hoje, acho que a gente já fez bastante, pode parar, mas eu quero mostrar, vamos ver só isso aqui. Não, onde é que estão os países? Aqui está por ordem alfabética, nesse caso, não pus todos os países também, mas o índice de Gini está aqui, entre 0 e 1, e vamos comparar com uma outra medida, que seria assim, é uma fração, põe a proporção das pessoas, a proporção da população dos 10% mais ricos, a renda dos 10% mais ricos sobre a renda dos 10% mais pobres. Pega os extremos, as pessoas 10% mais ricos, 10% mais pobres, quantas vezes a renda de alguém que está na parte dos 10% mais pobres é a renda da pessoa da fração mais rica. Então, na África do Sul é 33 vezes. Isso é muito grande, quer dizer, uma pessoa nos 10% mais ricos tem 33 vezes a renda de uma pessoa no mais pobre. É uma variação muito grande. Olha, o Brasil, 51 vezes. Então, o Brasil, nesses dados aqui, o Brasil, desses países todos aqui, o Brasil que está o terceiro pior, né? Tem a Bolívia, que é pior, tem a Colômbia, que é pior, mas o Brasil... E essa é uma característica do Brasil. O Brasil é um país extremamente desigual.
Isso é muito ruim por várias razões. É ruim socialmente por razões de igualdade, mas é ruim também economicamente. Você podia pensar, mas pelo menos isso vai facilitar o crescimento. Não, tem alguns aspectos que pode ser verdade isso, mas em geral não é verdade que desigualdade quer dizer que tem uma parcela muito grande da população que não participa de mercados, que não está comprando vários tipos de bens, então isso torna mais difícil crescer a produção, a indústria. Bom, e quais são os países mais iguais aqui? É o que se esperaria, né? Noruega, aqui Hungria. E veja que interessante isso aqui. Você pode ser desiguais por razões diferentes. A Noruega, a gente viu que é um dos maiores PIBs per capita que tem. Maiores PIB per capita. Então, eles são iguais, ricos. Bangladesh tem um nível de desigualdade, pelo menos medido desse jeito aqui, muito parecido com a Noruega, só que lá é igual pobre, todo mundo é pobre, todo mundo é igual pobre. Noruega, todo mundo é igual, mais rico. Então, essas coisas que tem que levar em conta. Por isso que essa variável aqui não é muito usada. O mais comum é usar o índice de Gini. A Maria Fernanda está perguntando que medidas contribuiriam para a redução da desigualdade social no Brasil. Essa é a pergunta-chave. Claro, você botou... Você viu exatamente qual que é a pergunta, mas eu não vou responder aqui agora, porque esse é o tema depois dessa aula, que vai ser na próxima aula, mas especialmente naquela última aula sobre o Brasil. Lá a gente vai ver quais são as causas, por que o Brasil ficou tão desigual, por que caiu muito nos últimos 20 anos, quer dizer, alguma coisa funcionou nos últimos 20 anos, mas que outras políticas dá para fazer para resolver esse tipo de coisa. Então, essa pergunta é importante demais para eu tentar responder rapidinho, assim eu vou deferir ela, exatamente vai ser o grande tema da próxima aula. E aí, só para acabar. Então, esse dado aqui a gente não usa muito, tem esse problema que eu falei, né? Bangladesh, parecido com Noruega, e o que está acontecendo ali no meio, aqueles 80% no meio. Então, vamos olhar aqui o índice de Gini, que a gente vai ver como que calcula na aula que vem, então só quero apresentar ele aqui, entre 0 e 1. Então, o Brasil tem um índice de Gini alto, né, o mais próximo de 1, mais desigual. Alguns outros países... o Brasil, nesse caso, está em segundo lugar, eu acho. Não, terceiro ainda, mas... e Noruega, o índice de Gini baixo. Aí olha só isso aqui. Diz, poxa, então o Brasil tem uma desigualdade muito grande. E olha, isso aqui, se você... na verdade, isso diz respeito a isso aqui. Se os 10% mais ricos, se você pegar no Brasil, eles teriam uma renda per capita de $4.113, não reais. Renda média mensal, é reais mensal, e os mais pobres, 77. Você acha isso pouco, né? Você diz assim, puxa, mas espera, os 10% mais ricos, só 4 mil. Bom, primeiro que isso aqui qual que é o ano disso aqui? Não é 2006. Então, hoje já seria bem mais. Mas mesmo assim, a questão é que os 10% mais ricos, quando você pensa assim, os milionários brasileiros, os bilionários brasileiros, não estão nos 10% mais ricos. Eles não estão nem no 1% mais rico. Se você pegar o 1% mais rico e ver a renda média, não vai impressionar você tanto assim, ainda mais você morando em Brasília, que é um dos lugares mais caros que tem. Aquelas pessoas realmente muito ricas são os 0,01%. Né? Quem tem iate, quem usa ostentação, essas coisas todas de verdade, são 0,01%. Então, tá. Então é isso. Vamos parar aqui. Próxima aula, depois a gente vai ver como que calcula. Tem essas curvas de Lorenz que a gente vai querer ver. É fácil, o cálculo é relativamente fácil, não é difícil. E
Mas é importante a gente ver isso. Daí depois a gente vai ver mais alguns outros índices que tentam captar. O problema do índice de Gini é que ele é meio estável, ele não muda. Mesmo quando o país muda, o índice de Gini tende a mudar pouco. Então tem umas outras medidas que a gente pode querer usar. Vou deixar isso para a próxima aula. E na próxima aula eu aviso como é que fica a questão do controle de leitura. Mas a gente resolve isso. Então tá bom. Então até quarta-feira.